noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós vamos continuar um assunto, parte 2 de um assunto muito importante, bastante extenso, tem muita coisa para ser comentada, que é sobre o Código Penal da Vida, de acordo com o Espiritismo, a doutrina espírita. Nós estamos nos embasando, fazendo um estudo bem detalhado da obra O Céu e o Inferno. Para aqueles que não acompanharam ou perderam os episódios anteriores, todos eles estão salvos na nossa playlist. Basta vocês acessarem o YouTube e colocarem lá Sintonia no Bem, Pode Mediar, que vocês vão achar a nossa playlist com todos os episódios anteriores. Nós estamos situados no capítulo 7, cujo nome o título é As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E nós estamos justamente falando sobre o Código Penal da Vida segundo o Espiritismo. Na semana passada, nós falamos muito sobre a questão de que o reflexo daquilo que nós vemos, a questão externa, o reflexo do corpo e etc., nada mais nada menos do que são consequências, são coisas vindas, oriundas, originadas, do espírito. Então, um corpo fraco, ele é uma consequência o que causou, essa questão. Foi um espírito fraco. Então, o que ele nos mostra é a questão do seguinte: muitas das vezes nós falamos muito da questão da justiça e falarmos de, mas eu sou assim, então... Mas a gente viu que não são as condições que são as causadoras dos nossos erros, A gente viu que o fato de nós errarmos está ligado com as nossas imperfeições. O fato de nós termos sido criados simples e ignorantes, de estarmos aprendendo, de nós ainda não sermos perfeitos, estamos caminhando para esse caminho. Mas o fato de nós sermos imperfeitos, isso gera os nossos erros. Então, os erros vêm oriundos dessa questão. E aí, na semana passada, a gente começou então a comentar, vimos algumas mensagens do Emmanuel, justamente voltada para essa pegada, para essa analogia. E hoje nós vamos estar justamente continuando nessa ideia, lembrando do ponto muito importante, que nós vimos na semana passada, que a soma das nossas imperfeições, ela está intimamente ligada com a soma das nossas penas. Então, quanto mais a gente sofre, quanto mais as coisas são turbulentas, é uma consequência disso, Mas também, quanto maior a soma das nossas qualidades, quanto maior a soma das nossas virtudes de algo positivo, isso também está acoplado com a nossa felicidade. Que foi um assunto, que a gente comentou em um episódio anterior, fica aí de curiosidade, que foi: por que não faz sentido a gente sofrer eternamente, mas ser feliz eternamente faz sentido, Então tem um episódio em que a gente discutiu sobre essa ideia na visão do Espiritismo, que faz muito sentido, Enfim, antes da gente iniciar então o nosso programa e continuar a falar sobre a questão da justiça numa ótica espírita, da nossa doutrina espírita, eu convido a todos nesse momento para que a gente se sintonize, acalme os nossos corações e que possamos pedir então um programa muito abençoado, que a espiritualidade amiga, Deus, Jesus, nos guie, nos ilumine nas palavras, nas atitudes, nos pensamentos, nos iluminando da melhor forma possível, nos guiando para sermos instrumentos de vossa paz. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo pão de cada dia, pelos nossos amigos, pela nossa família, pela nossa saúde. Muito obrigado. A sua presença é real em nossas vidas. Coração que Jesus nos ensinou, iniciamos mais um programa, com a certeza de que através desse estudo estaremos caminhando para caminhos melhores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para hoje e todo sempre, e que assim seja. Um excelente programa para nós. Então vamos lá.
lembrando, né, do ponto, né, da questão da justiça, que nós estávamos muito falando dessa questão. O que é ser justo? Que cada um receberá de acordo com as suas obras. Então, de acordo com aquilo que você é, na sua essência, você então será julgado. Isso é ser justo. Quando a gente pensa numa questão de justiça, não é aplicar a todos uma mesma questão, mas sim analisar a individualidade de cada um, e através dessa individualidade, cada característica, dar os pesos de acordo com o ato. Basicamente seria essa a ideia. E aí a gente viu então, né, só retomando alguns pontos importantes para a gente se situar, que a gente viu, né, de acordo com a doutrina espírita, a alma sofre as consequências de todas as imperfeições das quais ainda não se desapojou. Então o sofrimento está justamente acoplado com essa questão das imperfeições. A gente discutiu em programas anteriores que, nossa, eu estou sofrendo, e ficar batendo tecla no sofrimento não resolve. O que resolve esse sofrimento é a imperfeição, porque a gente discutiu que a imperfeição causa esse sofrimento. Se eu não quero sofrer, porque a gente sabe que sofrer é ruim, então como é que eu vou deixar de sofrer? Combatendo a minha imperfeição, descobrindo o que causa esse sofrimento, qual que é a imperfeição que ela está ligada, e buscando mudar nesse sentido e evoluir, né? A gente viu que a felicidade perfeita, ela tá ligada justamente com a depuração completa do espírito, né? Justamente com a questão das nossas qualidades, que a soma dessas penas é proporcional à soma das imperfeições, e a soma da felicidade é a soma das qualidades, né? Uma outra questão também que a gente viu, né, na semana passada, foi com relação à lei do progresso, né? Que toda alma tem a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que ela tem de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade. E aí tem uma questão muito ligada com essa questão da lei do progresso, que é a questão do mérito de cada das suas respectivas obras. O que isso quer dizer? A doutrina espírita deixa isso para nós muito claro, que cada um tem que caminhar por suas pernas. Eu posso te ensinar alguma coisa, você também pode me ensinar algo, mas no fim das contas, quem vai fazer por mim é eu mesmo. É igual aquela questão, né? Tem aquela passagem muito bonita do cego, né? Que queria muito estar no encontro de Cristo, e aí ele então sabe que Jesus estava passando por ali, e ele então grita, né, por Jesus, e Jesus vira e fala assim: vem até mim. E ele levanta assim, cego, e vai. Então, essa questão dessa iniciativa, essa questão da gente estar disposto. A vida é difícil? É, mas a gente tem que estar disposto para cada dia mais, cada vez mais, a gente seguir pelos nossos caminhos através do nosso propósito, né? E então, essa é uma questão muito interessante que a doutrina espírita coloca, que é a questão do seguinte: olha, você quer ser feliz? Você quer ter uma qualidade de vida boa? Você quer viver melhor? É você que tem que correr atrás. Isso são consequências do nosso esforço. Então ela deixa muito claro, e é muito simples, só que a gente esquece disso. Ela deixa muito claro que é o quê? Se a gente quer algo, nós precisamos fazer. Que para aquilo que seja realmente conquistado, que aquilo realmente se torne, seja meu, no sentido de uma virtude que eu adquira, no sentido de um melhoramento, enfim, eu tenho que correr atrás daquilo. Eu não nasço com paciência, mas no dia a dia eu aprendo a ser paciente através de algumas pessoas que chegam e testam a minha paciência. Então, tem uma mensagem muito interessante do Emmanuel que fala justamente sobre essa questão da gente agradecer essas pessoas. Não é agradecer as pessoas que são impetulantes, sim, porque elas nos dão a oportunidade da gente treinar uma virtude, por exemplo, que seria a paciência. Ou, por exemplo, agradecer as pessoas que estão ao nosso redor, que são muito importantes para nós e que nós desenvolvemos os nossos sentimentos de amor. Ele deixa isso muito claro: agradeça por essas pessoas. É uma dádiva, porque elas permitem que você as ame. Que você saiba esse sentimento, que você aflore esse sentimento, que você desenvolva. Então, todas essas questões são muito interessantes. E ele até coloca que a gente agradeça também até pelo nosso sofrimento, pela dificuldade do nosso dia a dia. Porque eles vão ser justamente o burilamento das nossas imperfeições. É aquela questão, né? Uma mesma situação pode acontecer comigo e pode acontecer, por exemplo, com o Cláudio. Mas nós vamos reagir de maneiras diferentes. Por quê? Porque isso está ligado com o íntimo, com o individual. Talvez uma coisa que seja desconfortável para mim, para ele não seja. E vice-versa. Porque tudo
cada um tem de acordo com aquilo que é, de acordo com as suas obras, de acordo com as suas dificuldades. Então a gente precisa ter fé na vida e acreditar que cada um recebe aquilo que precisa, no momento que precisa, na quantidade que precisa, né? E aí ele coloca assim, né, que ele deixa muito claro pra gente, que então o sofrimento está ligado a essa imperfeição, o prazer está ligado à perfeição e a alma carrega consigo o seu próprio castigo por toda a parte onde se encontre. Então, mais uma vez, ela deixa clara aquela questão de que não existe um lugar, que esse lugar aqui é de felicidade. Não. Carregado, é a nossa alma carrega, independentemente do lugar que eu esteja. Eu posso estar no lugar mais belo do mundo, externamente falando, mas eu vou carregar aquilo comigo, as minhas imperfeições, os meus sofrimentos. Da mesma forma que eu posso estar num lugar extremamente feio, entre aspas, mas por dentro eu estar feliz, eu estar bem, porque eu carrego comigo as minhas qualidades também, né? Então, uma questão que é muito clara no Código Penal, de acordo com a doutrina espírita, o inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. Do mesmo modo que o céu está por toda parte onde haja almas felizes. Olha que interessante isso, né? Então, a gente viu, né, e a doutrina espírita deixa para nós isso muito claro, que a ideia do céu ou inferno não são lugares específicos, mas sim estados de espírito. E é muito importante que a gente reflita sobre isso, que nós possamos refletir sobre como que anda o nosso estado de espírito, um céu ou um inferno, do que nós temos feito da nossa mente, né? Ele também deixa uma coisa muito interessante, que é o seguinte: não fazer o bem que se poderia fazer é uma imperfeição. Às vezes a gente pega e coloca assim, mas eu não faço mal a ninguém. Sim, mas você deixa de fazer o bem. Isso também é uma imperfeição. Allan Kardec nos deixa muito claro que nós temos que, além de deixar de fazer o mal, nós temos que fazer todo o bem possível. Porque nós somos julgados pelo mal que nós fizemos e pelo bem que nós deixamos de fazer. Então, olha a profundidade dessa questão, né? Então, não fazer o bem que se poderia fazer é uma imperfeição. O espírito sofre não apenas por todo o mal que ele fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrestre. Você já parou pra pensar? Aí desencarna e fala, nossa, eu tinha aquele talento, eu tinha aquele dom e não usei pra nada. Não fiz, não corri atrás, não fiz, não busquei e etc. Entendem? Observem que muitas das vezes as pessoas questionam assim, eu sofro, sinto uma dor e tá difícil, certo? Mas eu não pratico mal, eu não sou uma pessoa maldosa. Ok. O que tá acontecendo, João? Me sinto angustiado, eu carrego comigo essa dor. O que tá acontecendo? Porque eu não pratico mal. Nada. Eu tento fazer uma autocrítica e eu estou sendo sincero. O que tá acontecendo? Quase 100%. Resposta: inutilidade. Inutilidade em quê? É a sua alma que grita te pedindo, por favor, vamos trabalhar. Vamos colocar os nossos talentos em práticas. Vamos ser útil. Vamos fazer o respirar de alguém ser mais leve por conta da nossa existência. Vamos trabalhar. Então ele coloca aqui que o sofrimento, ele não vem só pela questão do mal, mas pelo bem que a gente deixa de fazer. Olha a profundidade disso. Então é muito interessante nós analisarmos as nossas angústias, os nossos sofrimentos e separarmos. Porque nós sabemos os sofrimentos quando eles vêm por conta de atitudes maldosas, né? Acopladas com o mal que nós praticamos. E aquelas que vêm pelo, eu poderia ter feito aquilo. O famoso arrependimento. Então é interessante nós pensarmos sobre essa questão, né? E aí ele coloca que o espírito então sofre pelo próprio mal que ele fez, a famosa lei do retorno, né? Aquilo que você, ou a lei da colheita, né? Aquilo que você planta, você colhe. Da mesma forma, né? E aí tem uma reflexão muito interessante que o Allan Kardec propõe, que eu achei muito legal e gostaria de compartilhar, que ele coloca assim: pela natureza dos sofrimentos, ou seja, da forma que o sofrimento é, como que ele se instaura, como ele realmente é. Então, pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades da vida que se experimentam na vida corporal,
pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em uma precedente existência e das imperfeições que eles são causa. Achei muito interessante isso daqui, porque ele nos coloca uma questão do seguinte, que as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, se analisados, se profundamente analisados, eles conseguem nos dar indícios das nossas imperfeições. Eles conseguem nos dar indícios de aonde está a origem, para que a gente possa trabalhar. Quando a gente pensa, por exemplo, numa terapia, né, através de um atendimento profissional com psicólogos, psiquiatras, né, eles, resumindo, uma tarefa importantíssima que eles fazem é justamente essa questão. É analisar o problema, ver aquele sofrimento ali e tentar achar a sua causa. Que essa causa é o quê? Uma imperfeição. Era algo que não estava adequadamente correto ali, não tinha ali um caminho legal, digamos assim, para ser seguido, e acabou gerando essa situação. É aquela questão, né? Vamos empurrar a poeira para debaixo do tapete. Entenda, a poeira vai continuar lá. E uma hora... É igual o copo, vai uma gota, 2 gotas, 3, uma hora. Então, é a mesma ideia. Então, é muito interessante a gente pensar essa questão. Quando, e tem até uma palestra, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui no podcast, que fala sobre a questão da dor. Que fala como lidar com a dor, né? Se a dor é inevitável, como lidar com ela? Essa palestra, ela está disponível no nosso canal, no Sintonia do Bem. E justamente essa reflexão nos traz essa ideia que é o quê? Nos momentos de sofrimento é muito importante conversarmos conosco e tentarmos entender o que está acontecendo e o que causa essa situação, né? E aí ele coloca que não existe nenhuma regra absoluta e uniforme. Olha, é isso aqui? Não. Que quando a gente se fala de justiça, é cada um de acordo com a sua individualidade, de acordo com aquilo que é. Entendem? Então não tem como virar e falar assim, olha, fez isso aqui, vai para tal lugar. Não dá, porque existem vários pesos, existem várias medidas, existem várias situações. E quem julga é só um, porque ele é perfeito. E é Deus. E como que o julgamento dele se manifesta, né? É da natureza, são nas suas leis universais. E uma questão que é muito interessante, porque e aqui, conversando com vocês, virar e falar assim, que Deus julga, né? Então ele tá julgando, ele tá punindo, né? Vem uma ideia de punição. Mas na verdade não. Como ele é extremamente perfeito, a sua natureza é muito perfeita, a gente tá começando a aprender algumas coisas que é o quê? Lei do retorno, lei da atração, né? Então eu fui lá e fiz o mal, então ele vai voltar pra mim. Observem, não é ele que tá me punindo, não é um castigo, mas é uma forma de eu entender que, opa, peraí, aquilo que eu emano, eu recebo. Então, é uma maneira de mostrar que a natureza, ela fala. E é onde ela se manifesta. E entender que essa situação, nada mais, nada menos, que foi causada não por ele, mas por nós. Pelo nosso livre arbítrio. Pela nossa oportunidade de escolha em fazermos tal situação, né? E aí ele coloca: a duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito. Melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Então, quanto tempo eu vou ficar sofrendo? Depende. Depende do quê? Da melhoria. Eu já estou tão bom. Mas quem que define isso? Porque ele coloca aqui, tem que ser uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Olha que interessante. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente. Então, o que acontece? Ele coloca aqui uma questão interessante, que é o seguinte: a doutrina espírita não coloca, não faz sentido, não é racional falarmos de condenações com um tempo determinado. Você vai sofrer por 5 anos, 10 anos. Fez isso, então vai ficar 20 anos sofrendo. Não existe uma regra fixa, foi o que a gente acabou de ver. O absoluto, o uniforme. Aí ele coloca assim: uma condenação por um tempo determinado, ela teria 2 inconvenientes. Ou de continuar a ferir o espírito que teria se melhorado. Então, por exemplo, o espírito melhorou, mas, não era 10 anos, ele melhorou em 5. Ele vai passar os outros 5 anos sofrendo? Ele melhorou num espaço de tempo menor do que o tempo ali que foi travado. Aí ele vai ficar sofrendo, sendo que ele já melhorou? Então, poderia continuar a ferir o espírito que teria se melhorado,
ou de cessar quando este ainda estaria no mal. Então, era 10 anos, passou 10 anos e ele continua a mesma coisa. Não mudou nada. Não aprendeu nada. Ficou ali, ó. Aí, no outro, ele tá... Foi. Impune. Beleza, e vida que segue. Deus, que é justo, pune o mal quando ele existe e cessa de punir quando o mal não existe mais. Sua intensidade diminui à medida que o mal se enfraquece. Então, o sofrimento, quanto mais intenso ele for, é porque ele está ligado com a intensidade dessa maldade. À medida que essa maldade ela vai diminuindo a sua intensidade, o sofrimento também vai diminuindo. E à medida que esse mal vai se depurando, ele vai se materializando em bem, digamos assim, né? Se transformando para bem, conhecendo a luz, né? E o sofrimento vai cessando e vai diminuindo. Aí ele coloca: o arrependimento, olha que questão interessante, é o primeiro passo para a melhoria. Porque a gente viu aqui que a duração do castigo está ligada à melhoria. Então, eu quero melhorar. Aí ele está te falando, ó, e aí a gente viu, né, que essa melhoria tinha que ser algo sério, efetivo e sincero retorno ao bem. Tá, João, então como é que vai ser sério e efetivo? Uma coisa sincera, como é que eu faço isso? Aí ele coloca: primeiro, o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. Então você tem que se arrepender daquilo que você fez. E o que seria arrependimento? Seria, não devia ter feito aquilo. Se eu tivesse uma outra oportunidade, faria diferente. Falei, não. Mas não só por isso. Porque fala desse jeito, aí uma situação semelhante com essa acontece até com talvez pessoas diferentes e faz a mesma coisa. Você não se arrependeu, né? Porque se realmente tivesse se arrependido em não querer fazer mais, numa outra situação diferente. E era tanto que a vida era didática. Observem, muitas coisas na nossa vida acontecem de forma semelhante com pessoas diferentes para ver se realmente a gente se arrependeu, para ver se realmente a gente mudou. Interessante pensar por isso, né? A vida pega umas provas, né? Uns testes. Estamos no mundo de provas e expiações, então faz sentido realmente ter umas provinhas de vez em quando, né? Então, retornando, o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. Eu tô arrependido. Já deixou bem claro. Só ele não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Olha que interessante. Então, quando nós estamos falando sobre melhoria, então o sofrimento está ligado com a melhoria, certo? Então, a melhoria ela vai ter 3 passos. Primeiro, o arrependimento. Eu tenho que me arrepender daquilo que eu fiz. Segundo, a expiação. Eu tenho que pagar por aquilo. E não eu fiz aquilo, então peraí. Eu vou lá e eu vou me... Não. Não funciona assim. Não funciona assim. Eu fui lá e fiz tal coisa com fulano, então eu vou fazer essa mesma coisa em mim. Não funciona assim. Isso não é expiar, né? E por fim, seria a reparação. Aí ele coloca: o arrependimento, a expiação e a reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento abranda as dores da expiação. Então, a partir do momento que a pessoa ela faz alguma coisa, ela vai expiar por aquilo. Você fez, você plantou, você vai colher. Se você se arrepende, o arrependimento ele deixa aquela intensidade da expiação menor. Então ele coloca aqui: o arrependimento ele abranda as dores da expiação, no que traz a esperança e repara os caminhos da reabilitação. Então, olha a importância de se arrepender, porque o arrependimento ele dá força. Você reconhece que errou, mas isso te dá uma oportunidade de seguir. Aí ele coloca: mas unicamente a reparação pode anular o efeito, em destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, o que acontece, né? Ele deixa aqui muito claro. O perdão como uma graça seria o quê? Uma questão de justamente diminuir aquela expiação. Mas perdoar não anula. Você está perdoado, então está anulado. Não. O karma, ele vai vir, ele é real. Ele vai voltar de acordo com aquilo que eu fiz. Mas, se você está arrependido de verdade do que fez,
não quer aquilo mais, isso dá uma amenizada e te dá forças para que, olha, realmente eu fiz isso, fiz errado, vou expiar. E então ele coloca que a expiação é uma consequência da falta cometida e a reparação seria o quê? Em fazer o bem àquele que se fez o mal. Então, o que seria essa reparação? É justamente, ao invés de fazer o mal, fazer o bem. É naquele que fez o mal, é entregá-lo com amor, é entregá-lo com bem. Fazendo o que se devia fazer e não se fez, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou desconhecidos, praticando o bem em sentido contrário àquilo que se fez de mal, é assim que o espírito progride aproveitando o seu passado. Então, o que seria, né, justamente essa reparação? Fazendo bem que deveria se fazer e não se fez, cumprindo os deveres que foram negligenciados, deveria fazer aquilo, não fez, negligenciou, deixou de lado, voltou e está fazendo. Praticando o bem, contrário àquele que pratica o mal, então entregando amor ao invés de ódio. E essas são formas de reparação. Então, olha que interessante, né? Então, primeiro, o arrependimento, que vai me dar a base para as minhas ações. A expiação, né? E esse arrependimento, ele me ajuda a passar por essa expiação, por essa depuração. E essa reparação, ela está justamente ligada com o quê? Em se fazer o bem, em se fazer aquilo que se deixou de fazer, em voltar atrás e fazer diferente. É aquela famosa frase do Chico que resume isso perfeitamente. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar agora e fazer um novo fim. Então é excelente pensarmos dessa forma, né? E aí ele coloca: os espíritos imperfeitos estão excluídos dos mundos felizes. E aí ele coloca essa ideia por causa de quê? Porque não faria sentido, né? Eles estarem em mundos felizes porque eles não merecem estar lá. Não condiz com a natureza deles. Não condiz com aquilo que eles realmente são. Então, olha que interessante, ele coloca assim, que a necessidade da reparação é uma lei da reabilitação moral dos espíritos. Seria mais cômodo poder apagar as suas faltas pelo simples arrependimento, realmente. Então, estou arrependido, vou apagar ali, me arrependeu, acabou. Seria bem mais cômodo, né? E aí ele coloca, quando essa perspectiva da reparação estiver inculcada na crença das massas, ou seja, que a gente precisa arrepender, a gente vai expiar, mas eu preciso reparar. Quando isso estiver nas massas, será um freio muito mais poderoso do que o inferno e as penas eternas, porque diz respeito à qualidade de vida, e o homem compreenderá a razão de suas circunstâncias penosas em que se está se colocando. Então, olha o que acontece. Fabiane Caldeira. Oi, João Vitor, estou te acompanhando. Oi, Fabi, tudo bem? Boa noite. Que bom receber sua mensagem por aqui. Muito bom saber que você nos acompanha. Um beijo no seu coração. Vixe, tem outro. Norma Maria Carmo. Oi, lindo. Boa noite com Jesus. Oi, Norma. Tudo bem, sua linda? Boa noite. Obrigado pelo elogio. Boa noite com Jesus também. Que bom. Obrigado a todos que estão participando aí junto conosco, vendo aí. Ó, Giovanni Oliveira. Vixe, Cláudio, hoje teve muita gente. Boa noite com muita luz, já tá aí Goiás. Boa noite, Giovanni. Espero que todos vocês estejam bem e tenham gostado do programa. Só pra gente finalizar, mais uma vez, né, nós não vamos conseguir terminar o programa hoje com esse tema, né, igual eu havia comentado no programa anterior. Nós vamos ter que fazer uma parte 3. Olá, Eva Ferreira, boa noite, tudo bem? Agora que eu tô vendo aqui as mensagens. E aí, na semana que vem, a gente vai então dar continuidade nessa questão. Só por hoje, para a gente se encerrar esse ponto, vamos deixar destacado, acho que o ponto principal de hoje, que a gente comentou aqui bastante. A questão do quê? Da nossa melhora. Que o nosso sofrimento está ligado com as nossas imperfeições. Que a intensidade do sofrimento está ligado com a intensidade da imperfeição. Que à medida que eu melhoro a minha imperfeição, que eu vou burilando, que eu vou melhorando, esse sofrimento vai diminuindo a sua intensidade. E qual que é a melhor forma de reparo?
primeiro, arrependimento, vai te dar a base e força. Segundo, vai vir a expiação para te mostrar, através de sensações, como que é estar do outro lado. E terceiro, fazer o bem que deveria ter feito. E aí ele coloca que, a partir do momento em que essa analogia, que essa ideia de que aquilo que eu faço retorna para mim, tiver na massa, todo mundo tiver noção disso, isso as pessoas vão começar a ver por que a qualidade de vida delas está ruim. E isso vai ser um freio muito mais potente do que falar de fogo eterno ou de inferno. Porque as pessoas vão começar a ver, através de lógica e razão, que a qualidade de vida delas está justamente associado àquilo que elas fazem e aquilo que elas são. E a partir do momento em que elas mudam aquilo que elas fazem e que elas mudam aquilo que elas são, porque nós somos metamorfoses ambulantes, e é isso extremamente necessário, nós viemos aqui para mudar. Pensa, eu vim aqui, vou embora daqui e ser o mesmo João Vitor? Não, a gente veio aqui para mudar. Que a cada dia nós possamos ser versões melhores de nós mesmos. Enfim, e deixar claro que nenhum espírito está nas condições de não melhorar nunca. De outro modo, estaria fatalmente destinado a uma eterna inferioridade e escaparia da lei do progresso que rege todas as criaturas. Ou seja, todo mundo melhora, de um jeito ou de outro. Mas o tempo é individual. Por quê? Porque depende das atitudes de cada um, do livre-arbítrio de cada um. Bom, por hoje é só. Na semana que vem, continuaremos sobre o Código Penal da Vida segundo o Espiritismo. Espero que hoje tenha ficado claro nesse tempinho aqui sobre a questão dos nossos sofrimentos e a intensidade deles e com o que eles estão ligados e o que a gente pode fazer. E na semana que vem, só pra gente soltar um pequeno spoiler, continuando o capítulo 7, né, do Céu e Inferno, nós vamos justamente falar sobre uma questão muito interessante, que é sobre o despertar da consciência. Nós faremos uma reflexão muito interessante, que é a questão do seguinte: por que Deus não nos criou perfeitos? Dentro do Código Penal está a explicação para isso. Isso está ligado com justiça. Deus sendo perfeito e justo, não faria sentido criar seres perfeitos. Por que não? Isso são cenas de um próximo capítulo. Vejo vocês na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo no coração de todos e obrigado pela participação. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.